Olá, seja bem-vindo ao site livros-amigos.com.br e hoje nós vamos falar sobre o livro O Romance de uma Rainha. Esse livro, que é um romance espírita, ele foi escrito por Conde Rochester através da psicografia de Vera Krzyżanowski. No ano de 1953, ele foi então trazido pelo Brasil, porque Vera Krzyżanowski era, na realidade, uma médium russa. Ele foi trazido aqui para o Brasil e, então, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esse livro é um livro muito interessante, porque ele faz com que nós retornemos aos tempos do esplendor do Egito, da sua 18ª dinastia. Foi quando, então, vamos dizer assim, o Egito ele estava sendo governado por uma rainha, a Hatazu, que aparece aqui como sendo um dos personagens centrais desse drama. E é muito interessante esse livro, porque é o que acontece. Gira também a respeito da personalidade de uma moça chamada Neide e de o seu amado, o príncipe Sargon, que acabam se casando, mas ela, por outro momento, é raptada por um rapaz chamado Horenzeb, que é um príncipe, que é um tanto misterioso e que ele se utiliza de sortilégios através de encantamentos que ele sempre entrega para suas vítimas através de uma rosa vermelha. E nesse encantamento, a moça que acaba cheirando essa rosa fica desesperadamente apaixonada por ele. E o que acontece é que ele se utiliza disso para poder enfeitiçar várias moças e formar um harém do qual Neide é sua última aquisição. E isso desenvolve um trama enorme que acontece aqui neste livro e fala aqui também da força, da personalidade de Ratazu de conseguir lidar com toda essa situação de conspiração dentro do seu próprio reinado. Fala de Alexandria, fala das cidades como Tebas, Heliópolis, que são cidades que nesse período aqui são de um grande resplendor, pois é o momento em que o Nilo, aliás, o Egito, está se desenvolvendo e se colocando ao mundo como sendo a maior civilização do período. Então é muito interessante, é muito, vamos dizer assim, gostosa essa leitura. E esse daqui é apenas o primeiro volume, porque ele foi lançado em 2 volumes, é uma história bastante longa, mas gostosa de se ler ao mesmo tempo. E coloca aqui para a gente também, Rochester ele faz questão de colocar, os efeitos. O que acontece quando você desafia as leis divinas por uma questão, como o que aconteceu com Horizeb, de simples vaidade. Ele era um príncipe bonito, mas ele queria as mais belas mulheres da sua época a seus pés e não se preocupava em utilizar-se de sortilégios de magia e de utilizar-se também de raptos. Uma coisa interessante que aconteceu foi que anos depois de ter lido esse livro, eu li a biografia de um rapaz chamado Jerônimo Mendonça. E ele era conhecido como sendo o gigante deitado, porque ele era tetraplégico. Então ele ia fazer nos centros espíritas as suas preleções e ele era levado numa cama. Então ele foi em vários lugares do Brasil, inclusive aqui na nossa região, e foi fazer aqui no Centro Allan Kardec, ele foi fazer a sua preleção, trazer a sua informação, e ele vinha deitado na cama. E ele dizia o seguinte, ele falava que em outra época ele tinha sido um príncipe, e ele gostava de ser carregado numa liteira. E hoje ainda, então ele falava, hoje eu ainda tenho esse vício, então por isso que eu estou aqui, vocês são obrigados a me carregar em uma cama. Falava isso assim brincando. Eu nunca vi uma preleção dele, mas eu gostaria de ter visto. Ele foi uma pessoa que mesmo tetraplégico, ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu fundar, se eu não me engano, 2 casas espíritas, um asilo e também um orfanato. E era uma pessoa muito ativa, muito para frente, muito trabalhadora e não se deixava vencer pelas suas deficiências físicas. E o que aconteceu é que quando depois de um tempo ele desencarnou, foi para o plano espiritual e certa vez lendo a sua biografia, ele faz referência naquela biografia
ao fato dele ter sido o príncipe Aurangzeb, que aparece aqui nessa história. Deixa eu apagar a luz aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Que aparece aqui nessa história do romance de uma rainha. Então é um romance histórico, muito interessante por sinal, e que dá para aprendermos muito a respeito da vida das pessoas, das consequências de se fazer as coisas erradas, e depois que tudo isso acaba tendo assim, retornando para a gente através da força da lei da ação e reação. É um livro, uma leitura interessantíssima, eu recomendo para vocês. Caso vocês tenham interesse, vocês podem estar pedindo esse livro, eu mando entregar para vocês. Ali na nossa loja virtual, é só você clicar no link abaixo do nosso vídeo. Acesse o nosso site, veja mais resenhas de outros livros. E caso você se interesse, por favor, acesse a nossa newsletter e se inscreva nela para receber também conteúdos através de e-mails. E também, se você gostou desse vídeo, para nos incentivar nesse projeto, por favor, dê um joinha, tá ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima vez. Vamos adiante, então, com mais resenhas, mais conteúdos. E um grande abraço, boa leitura para vocês. Até a próxima.